Na Onda FM tem o programa A Periferia Insurgente, para dar voz e visibilidade à valorização de iniciativas culturais e celebrar o valor da periferia, na arte, na música, na dança e em cada expressão cultural. A Periferia Insurgente. Na Onda FM, programa A Periferia Insurgente. Olá, eu sou Paulo Torres e está no ar o programa A Periferia Insurgente, para dar voz e visibilidade à valorização de iniciativas culturais na arte, na música, na dança e em cada expressão cultural. A Periferia Insurgente na Onda FM. Este programa foi elaborado com o apoio da 7ª edição do Programa de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária da cidade de São Paulo, Secretaria Municipal da Cultura. Neste 10º programa dessa série especial, o coletivo teatral Bando Jaçanã começou em um processo colaborativo realizado por meio do projeto Espetáculo da Fábrica de Cultura Jaçanã, na Zona Norte, lá em 2015. Como primeira pesquisa teatral independente, o coletivo inicia a criação do espetáculo Sankofa, cantando e recontando histórias do cangaço e da jova, que tem a sua primeira versão audiovisual em 2021 e ganha o prêmio APCA. Elizabeth Botelho conversou com Felipe Sótinas, idealizador do projeto, aqui na Onda FM. Programa A Periferia Insurgente, na Onda FM. Meu nome é Felipe Sótinas, meus pronomes são ele e dele. Eu sou um dos fundadores do Bando Jaçanã, sou ator, produtor, assistente de direção do último espetáculo. É isso, eu sou arte educador, trabalho em outras produções, fora o bando, e eu sou a pessoa que fica mais responsável por construção digital, a produção geral do bando. Claro, sempre tem pessoas me ajudando dentro do coletivo, mas eu sou a pessoa que produz o bando desde o início, assim, desde que a gente decidiu sair pro mundo, que é como a gente chama. Eu que tô na produção desde esse início. As outras pessoas foram transicionando, às vezes era uma, às vezes era outra, mas eu sou a pessoa que tá desde o começo. E vocês são da onde? O coletivo é da onde? A gente é aqui da Zona Norte de São Paulo, o eixo é ali Jaçanã, Jova Rural, Jardim Hebron, Filhos da Terra, que é onde a maior parte do coletivo mora. E quem faz parte do coletivo? Sim, atualmente o coletivo foi diminuindo com o tempo, né? Naturalmente, as pessoas foram entendendo que queriam ir por outros caminhos, algumas pessoas foram embora. Então, atualmente a gente está com 11 integrantes, que é a Agatha Tosta, Andressa Oliveira, Breno Máximo, Iris Brasil, Yara Perry, Moni Bardot, Marcelo Evans, Caroline Oyá, Pedro Emanuel, Thiago Marchetto, Rubi Máximo, e eu acho que eu falei todo mundo. Como que o Bando Jaçanã nasceu? Como é que surgiu a ideia? O Bando Jaçanã, a gente mora aqui nesse trecho do Jaçanã até hoje, a maior parte do coletivo. O Bando nasceu a partir do programa Fábricas de Cultura, dentro de uma coisa que eles têm chamada Projeto Espetáculo. O bando se conhece no Projeto Espetáculo. Eu e mais algumas pessoas já vinham de uma edição anterior, e a gente chega na edição 2015, onde a gente passa por um processo colaborativo para a construção do espetáculo, que é essa ideia do projeto, e nasce o espetáculo Bando Jaçanã. Bando Jaçanã, o nome do grupo, é o nome do primeiro espetáculo, que era um espetáculo que a gente falava sobre a ave Jaçanã. Poucas pessoas sabem, mas Jaçanã é um pássaro, é uma ave que tem um nome muito curioso em inglês, que ganha um documentário dentro de uma pesquisa da nossa cenógrafa depois, que a Jaçanã, no resto do mundo, é conhecida como Jesus Bird, porque ela anda sobre as águas, é um pássaro aquático que ele consegue ficar em pé em cima da água. E esse pássaro, o bairro Jaçanã tem um nome do pássaro, porém não existe pássaros jaçanãs aqui porque eles foram extintos. E ela é uma ave preta. Então o bando, no primeiro ano, cria essa analogia desse pássaro preto que é extinto no seu próprio território, onde o lugar é chamado Jaçanã, mas não tem mais nenhuma Jaçanã. Então a gente cria toda uma relação entre as Jaçanãs, o jovem preto periférico, os encarceramentos, os engaelamentos. E aí quando a gente fala de encarceramento, a gente não fala somente do sistema prisional. A gente fala da prisão que é tipo... Tinha uma música no primeiro espetáculo que era só uma frase, que era: tem que trabalhar,
tem que sustentar, tem que não atrapalhar. Que era uma coisa que estava chegando pra gente, o bando inicia muito jovem, a gente tinha em média, em 2015, a gente tinha de 12 para 15 anos. Os mais velhos tinham 15, poucos eram mais velhos, mas a maioria estava ali entre os 12 e 15 anos. A gente estava começando a estar ali olhando aquele movimento de tem que trabalhar, você fazer teatro talvez atrapalhe a sua família, porque você não está gerando renda. Então, o grupo começa nesse contexto. Por mais que a gente não pagasse para estar estudando teatro, tem uma cobrança de que você comece a trazer dinheiro para casa. E aí, o primeiro espetáculo, ele nasce reverberando isso. Muita gente que participou do processo de Bando de Jaçanã não conseguiu chegar no espetáculo, não conseguiu chegar no fim do ano. Porque essa pressão na periferia está, mesmo que dentro de uma política pública, é muito difícil. Então, o grupo é atravessado por isso. E aí, a gente passa os 9 meses de processo, que é o que a fábrica promove em todas as suas unidades, o projeto espetáculo. Estreia o espetáculo, naquele momento ainda eram 10 apresentações, isso muda depois de alguns anos. Só que depois que acaba o espetáculo, faz as 10 apresentações que a fábrica organiza, meio que acabou. Não tem nada para além. Não tem uma ideia de circulação desse espetáculo. E aí, a partir dos arte-educadores, a gente escuta pela primeira vez falar do VAI, falar de edital público, falar de PROAC. Ali, no primeiro momento, a gente escuta e senta para escrever um VAI. Não passamos, em 2015. Hoje em dia eu olho para trás e falo, graças a Deus a gente não passou. Porque era isso, como eu disse, a gente tinha entre 15 e 12 anos, e aí tinha uma figura no grupo que nem era uma figura assim que tinha esse perfil de liderança, de estar sempre ali, mas ela era a figura mais velha. Ela poderia responder juridicamente em um edital público. Porém, o resto do grupo era adolescente, 15 anos, 12. Então, hoje a gente olha e fala, ainda bem que a gente não ganhou, a gente não teria condições, a gente não tinha conta, a gente não sabia nada, assim. A gente foi escrever um projeto que hoje a gente olha e fala, não tinha nem pé nem cabeça. Mas foi importante pra gente, e eu repito isso numa conversa que eu tive com o VAI anos depois, que eles falaram, como vocês conseguiram se estruturar, sempre que vocês escrevem VAI, vocês pegam, como que isso acontece? Eu falo, primeiro a gente errou, a gente começou fazendo um projeto que era um desastre, que hoje a gente olha e fala, Deus abençoa a gente quando a gente não pegou esse projeto. Mas aí a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, vai se elaborando na escrita, vai aprendendo sobre orçamento, vai entendendo o que é uma política pública, porque naquele primeiro momento a gente só entendia que a gente vai escrever um projeto, eles vão dar dinheiro e a gente vai fazer o projeto que a gente quer. A gente não entendia os nuances, a importância de uma política pública. E eu acho importante esse primeiro momento de perda para que a gente tenha tempo de se estruturar quanto indivíduo, né? Porque ali a gente não éramos crianças, mas de certa forma éramos ainda. A gente ainda brincava de pega-pega na rua, o pós-ensaio ainda era recheado de brincadeiras. Então, pra gente ali não era o momento ainda de pegar um edital. Aí a gente escreve o grupo permanece no projeto espetáculo no ano seguinte. Nasce um novo espetáculo chamado A Cidade e as Mulheres, que foi um espetáculo muito incrível na nossa vida. Até hoje é um dos nossos espetáculos preferidos do grupo, que é um espetáculo que fala sobre a emancipação da mulher, fala sobre uma cidade curral onde só os bois e os homens são importantes. Então as mulheres arquitetam um plano para derrubar essa cidade patriarcal. E aí, novamente, a gente escreve um VAI. Paralelamente a isso, a gente começa a fazer saraus, fazer intervenções na rua, paralelo à criação desse espetáculo, cruzando a pesquisa de Bando de Jaçanã com o que está sendo novo criado para a Cidade das Mulheres. Só que aí, quando o espetáculo estreia, a gente tenta novamente o VAI, só que diferente do Bando de Jaçanã, o Bando de Jaçanã ele era um espetáculo que ele tinha assim, uma história que acontecia, mas ele tinha vários trechos que a gente conseguia pegar aquele trecho e levar para a rua, levar para uma apresentação. Os trechos faziam sentido em si só. Então a gente conseguia pegar pedaços do Bando de Jaçanã e reproduzir. A Cidade das Mulheres era uma história muito linear, que não dava para pegar trecho. O trecho sozinho não fazia sentido. Isso, era uma cidade agrária, todo um contexto. Existia um grande plano das mulheres para derrubar a grande Expo Beelzebub, que era o cerne da narrativa ali, e ele sozinho não fazia sentido.
E ao mesmo tempo, o Bando de Jaçanã também era uma peça espetaculosa, no sentido de grande cenário, figurino e tal. Mas a Cidade das Mulheres era pior nesse sentido. Assim, pior no sentido, quando eu falo pior, eu falo de um sentido de reproduzir. Pra gente, um grupo jovem, sem dinheiro, sem recursos, sem muito conhecimentos, pra gente reproduzir aquilo era insano. Na hora do espetáculo é ótimo, é incrível, é um espetáculo lindo, ganhou crítica, foi a primeira crítica que o grupo ganha, tendo 16 anos ou menos. É um marco na história de um coletivo de periferia ganhar uma crítica teatral positiva dentro do Teatro Jornal, que é um dos maiores veículos de críticas. É uma coisa incrível, só que a gente olhou assim, tentamos o Vai, não conseguimos, e a gente falou, a gente não tem condição nenhuma de fazer a Cidade das Mulheres sem dinheiro, não é possível. É um espetáculo que sem dinheiro ele era completamente impossível. Então a gente perde o Vai na segunda vez, e aí a gente começa o ano de 2017 de uma forma diferente. Com sangue nos olhos, a diretora já tinha falado que a gente falaria sobre os grandes reinos e reinados africanos. E aí tem um ponto interessante nesse dia, que uma das atrizes, que é integrante até hoje, pergunta: mas a gente vai falar de escravidão? E a diretora fala: não, a gente vai falar dos reinos e reinados da África. A gente não vai contar a história que o colonizador gosta que a gente conte. E aí a gente inicia uma trajetória muito elevado também, porque durante o Bando de Jaçanã e a Cidade das Mulheres aconteceu um processo silencioso que, claro, tinha a ver com o que a gente estava pesquisando, falando, mas ao mesmo tempo a gente não estava olhando tão diretamente para isso. Foi uma coisa natural que foi acontecendo no grupo, que foi a transição capilar. A gente chega no projeto espetáculo, os meninos ou de cabelo raspado, ou aqueles alisamentos curtos, as meninas, a grande maioria, todas alisadas, e aquela ditadura da chapinha, e aquela coisa. E aos poucos, dentro do processo mesmo que esse não fosse o foco principal, ainda era a temática, mas não era o grande foco dos espetáculos. A negritude, a ancestralidade, eles surgem sim, mas ainda não era o protagonista, ele era mais um personagem dentro da trama. E aí a diretora vira pra gente e fala: agora a ancestralidade e a história negra será a protagonista. Faremos um espetáculo a partir desse ponto. Mas é isso. Te agradeço pelo seu tempo. Eu que agradeço. É isso, a gente vai contando a história. A gente, tá pra fazer 9 anos de história, assim, a gente tá contabilizando pela estreia do Bando de Jaçanã, quando o espetáculo estreia, o primeiro, que estreia dia 1º de novembro de 2015. E aí a gente tá contando que a gente tá a caminho dos 9 anos, assim. E para um coletivo na periferia de teatro, isso é um grande marco. Porque a gente viu outros coletivos nascendo nesse tempo, e esses coletivos não existem mais, porque é isso. A pandemia em si já é difícil no modo geral, mas a pandemia em si destruiu coletivos de 15, 20 anos. Quem dirá os novos, que ainda não tinham se estruturado de fato. A gente se não fosse o Vai, talvez não tivesse sobrevivido. Porque se um coletivo para por anos e não consegue produzir, a chance que eles retomem atividades é pequena, são baixas. Mas queria agradecer o convite, agradecer a escuta. Precisar da gente, falar alguma troca, alguma coisa, estamos aí. Se quiser conhecer o restante do coletivo em outra oportunidade também. Falando para as pessoas acompanharem no Instagram ou na plataforma que você preferir. Tá bom. Pode falar agora? Pode. As redes sociais do bando são Bando Jacanã, que é o Jaçanã sem o cedilha e sem o acento tio. E lá a gente posta quando vão ser as próximas apresentações, alguns vídeos de projetos, tem contação de história, ela salva, tem algumas informações sobre o grupo geral, falando das nossas peças anteriores. A gente sempre tenta estar publicando coisas sobre o grupo, sobre as nossas pesquisas lá. Então quem quiser acompanhar, só seguir a nossa página. Muito obrigada, viu? Obrigada de verdade, Felipe. A gente vai se falando, tá bom? Até mais.
Programa A Periferia Insurgente. Siga as nossas redes sociais. Nossa página no Facebook é Rádio Onda FM 87.5 SP. O Instagram, @Onda FM 87. O YouTube, Onda FM 875. E o TikTok, @Onda FM 87. Continue ligado na Onda FM. No próximo programa tem mais. A Periferia Insurgente, para dar voz e visibilidade à valorização de iniciativas culturais na arte, na música, na dança e em cada expressão cultural. A Periferia Insurgente na Onda FM. Programa A Periferia Insurgente, na Onda FM. Este projeto foi realizado com apoio da 7ª edição do Programa Municipal de Fomento aos Serviços de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo. Secretaria Municipal da Cultura.